obediência a Deus. Repita comigo: obediência a Deus. Agora fala para essa pessoa linda que está do teu lado: seja obediente, e Deus tem grandes coisas para a tua vida. Amém? Mas eu preciso começar essa palavra com... E aí eu e o irmão José, nós vamos aqui trabalhar junto. Como são os seus hábitos? Quais têm sido os seus hábitos, amados? Como que está a sua alimentação? O que você tem comido no dia a dia? Comida saudável? Ou todos os dias é lanche, é gordura, é fritura? Eu tenho mais uma pergunta para você. Você tem feito atividades físicas? Precisa ir junto, nós dois precisamos. Olho no olho. Você tem feito atividades físicas? Sabe por quê, amados? Porque muitas das vezes nós queremos chegar com 80, 90 anos, bem, sem nenhuma enfermidade, sem nenhuma doença, sem nenhuma dor. Mas nós queremos colher isso lá quando já estamos com essa idade. E nós aprendemos que para que nós venhamos colher lá, nós precisamos plantar agora. Não queira ter uma vida saudável daqui a 30 anos se você não tem praticado atividades físicas agora. Se você não tem se alimentado bem agora. E aí a minha pergunta é: como que está a sua alimentação? Né? É uma alimentação saudável ou desregrada? É lanche todo dia? Ou aquela coisa linda que você olha para o prato e dá gosto? Quantas horas você tem dormido por noite? Sabe, quanto você tem descansado o teu corpo, que um dia a conta vai chegar. E é interessante uma coisa, amados, entenda esta verdade. Pensamentos se tornam, ações se tornam, hábitos se tornam, e o nosso caráter torna-se o nosso. Aprenda isso, e eu vou repetir para você. Pensamentos tornam-se ações. As ações que nós tomamos, se tornam hábitos. E os nossos hábitos vai se formar o nosso caráter. Então quer dizer que o nosso caráter vai se tornar o nosso destino. Vocês concordam com isso ou não? E aí, em Provérbios 4, 23, diz assim: ó, acima de tudo, guarde o seu, pois dele depende toda a sua vida. Amados, a palavra vai dizer: de todas as coisas que você deve guardar, guarde o teu, porque é dele que procede tanto a vida como a morte. Antes de o diabo nos matar, ele vai tentar atingir os nossos corações. Ele vai tentar ferir os nossos corações. Antes de nós fazermos algo, você vai perceber que o nosso coração vai palpitar primeiro. E aí a minha pergunta: você tem guardado o seu coração? Por quê? Porque muitas das vezes parece que a vida neste mundo ela tem sido mais atrativa do que as coisas de Deus. Nos seus hábitos, nas suas coisas que você faz dia após dia, na sua agenda, Deus tem sido prioridade? Olha, eu vou perguntar de novo. Na sua agenda do dia, nos seus hábitos, nos seus afazeres, aonde está Deus na sua agenda? Porque você me respondendo isso, eu vou dizer para você até onde você vai chegar. Porque se Deus estiver fora da sua agenda, fora do seu hábito, pode ter certeza que você não vai muito longe. Mas se Deus estiver fazendo parte da sua agenda, do seu hábito, do dia a dia, pode ter certeza que você vai voar voos longos e altos e grandes para a glória de Deus. E aí eu queria que você fosse franco agora comigo. Que você fosse, sabe, sincero, porque o Espírito Santo de Deus está aqui nessa noite. Em relação a Deus. Eita, já está aí? Pode. Quais são os seus hábitos? Por quê, pastor? Porque a minha pergunta para você aqui essa noite é: você tem passado o tempo no secreto com Deus? Eu vou perguntar de novo. Você tem passado tempo no secreto com Deus? Você entra no teu quarto sem ninguém e pega a palavra e vai ler a palavra e vai orar e vai falar com Deus? Olha só, isso é um hábito. A minha outra pergunta é: você faz da presença de Deus
uma prioridade na sua vida, você faz das atividades da igreja, como as células, como os cultos, como os eventos, os trabalhos, uma prioridade na sua agenda? Outra pergunta: você tem servido as pessoas e a igreja? Por que o Senhor está perguntando tudo isso? Já já você vai entender. Se eu colocasse agora uma lupa na sua agenda, será que nós acharíamos tempo exclusivo de Deus na sua agenda? Sabe, se eu fosse avaliar agora, desde quando você acorda até quando você vai deitar, e eu colocasse uma lupa na sua agenda, das 8 às 9, das 9 tal, Deus estaria incluído na sua agenda? Porque eu vou te fazer uma pergunta e eu vou dar a resposta. Se Deus não tem sido prioridade na tua vida, você me desculpa, o tombo está para vir aí na frente. Talvez a palavra dessa noite seja um pouco dura, porque obedecer a Deus não é fácil. E aí, Filipenses 4:13, lê todo mundo comigo, vamos lá? Tudo posso, de novo. A verdade, amados, é que Deus só pode nos fortalecer e capacitar quando nós vivemos para Ele. Não queira que Deus te fortaleça e te capacite para você viver uma vida individual. Não queira que Deus te fortaleça, não queira que Deus seja o teu sustento se você não tem dedicado a sua vida para Deus, se você não tem obedecido a Deus. É muito interessante que nós queremos que Deus nos fortaleça, não é isso? Todo dia, não, tudo posso naquele que me fortalece. Mas a minha pergunta: onde está Deus na nossa vida? Porque eu tenho certeza, irmãos, aqueles que servem a Deus, que se dedicam, que têm tempo a sós, que fazem devocional, que oram, que jejuam, que leem a Bíblia, eles nem precisam pedir isso, porque o próprio Deus se encarrega de fortalecer dia após dia, luta após luta. Não queira que Deus faça algo a qual você não se dedica a Ele primeiro. Mateus 19:29. Vamos lá todos juntos? E todos os que tiverem deixado casas, não tenha medo de abrir mão de algo da sua família, dos seus projetos, dos seus sonhos, para servir a Jesus, porque Ele está dizendo na palavra, ó, aqueles que tiverem deixado casas, aqueles que tiverem deixado irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos, por minha causa, ei, olha a palavra, olha a promessa, receberão 100 vezes mais. Eu vou repetir para você entender: receberão 100 vezes mais e habitarão a vida eterna. Quando eu e você abrimos mão um pouquinho do nosso tempo, do nosso dia, da nossa agenda para Deus, você não recebe uma vez, 2 vezes mais, você recebe 100 vezes mais. Muitas das vezes queremos colher muito, mas temos plantado pouco. Vou falar para vocês, não tem sido fácil desde abril de 2023, a qual abrimos mão do nosso trabalho, e minha esposa está aqui de testemunha. Mas eu posso falar para vocês uma coisa: tem sido difícil, dias de lutas, mas eu tenho tido mais dias de glória. Como assim, pastor? Eu tenho experimentado algumas coisas que eu não experimentava antes. E uma delas é estar mais próximo dos meus filhos. A outra é, muitas das vezes eu ouvia dos pastores que eu conheço falar dos milagres que Deus fazia nas suas igrejas, na sua casa, na sua família. E hoje eu estou começando a experimentar os milagres de Deus na igreja. Hoje eu estou conseguindo experimentar um pouco dos milagres de Deus na minha casa e na minha família. Se você perguntar para mim, para minha esposa, ela fala assim: pastor, a conta está gorda? Pastor, a conta está boa? Está na onde? No vermelho. Mas todo mês, desde abril de 2023, Deus tem nos sustentado e nos guardado até aqui. E aí hoje eu estava falando com uma irmã, e o irmão falou assim: gente, essa semana tem um boleto grande da igreja, que é uma das parcelas do terreno, e nós não conseguimos nem a metade ainda. Quando foi quase agora, eu estava para sair, eu estava orando a Deus, sabe, para Deus abençoar esse culto, abençoar as nossas vidas, não deixar nada atrapalhar, que Deus provesse. Daqui a pouco chega uma mensagem, irmãos, de um pix, de uma oferta para a igreja.
Não é um valor assim, sabe, de milhões, mas é um valor muito simbólico que vai nos ajudar muito. O que eu aprendo com isso, irmãos? Nós falamos de manhã e quando foi à tarde, Deus já estava confirmando a sua palavra. Porque é isso, irmão, quando deixamos algo para agradar a Deus, o próprio Deus se encarrega de nos abençoar 100 vezes mais. Então eu quero te dar uma palavra aqui essa noite. Não tenha medo de abrir mão da sua casa, da sua família, dos seus bens para servir a Deus, porque Deus não tem o dobro para você, Ele tem 100 vezes mais para a tua vida. Gente, quem aqui está começando graças a Deus agora nossa igreja é feita principalmente de novos convertidos, né? Os outros já estão. Começa a servir a Deus, aquela família que dizia que era nossa de sangue, só levanta a mão, começa a se afastar de nós. Tem alguém aí? Um ali, outro ali, que mais? A gente começa a buscar Deus, aqueles que falavam que eram nossos amigos começam a se afastar. Quem já passou por isso? Amados, eu tenho uma palavra de Deus para você, levanta a sua mão. Essas pessoas não eram a sua família real que Deus tinha preparado. Essas pessoas não eram seus amigos. Deus está preparando 100 vezes mais pais, mães, irmãos, amigos que você vai honrar e eles vão te honrar para a glória de Deus. Tenha certeza disso. Não tenha medo do que você está deixando para trás, que Deus sempre faz algo novo nas nossas vidas. Amados, é maravilhoso. Helder, você não está entendendo, amado. Por causa da bola a gente tinha muita amizade. E eu comecei a servir a Deus. E essas pessoas começaram a se afastar. Eu falei, Jesus, mas eu vou viver uma vida solitária? Não, amados, hoje eu posso falar para você que eu tenho poucos, mas os poucos que eu tenho são verdadeiros. Se eu precisar de madrugada ligar para alguém, eu sei para quem eu preciso ligar. E antes eu não sabia se eu podia contar. É isso, amados. E aí, amados, a verdade é que Jesus nos chama para uma vida sacrificial, onde Ele é a nossa prioridade. Ele acabou de falar para nós, aqueles que deixam 1, 2, 3, nós receberemos 100 vezes mais. A partir de hoje eu quero declarar sobre a tua vida, mas que você tome isso, que Jesus possa ser a tua prioridade. Eu posso ter certeza que em pouco tempo você vai ter testemunhos para contar para a glória de Deus. Quando você coloca Jesus em prioridade, Ele tem prioridade em te abençoar. Amados, outra coisa que eu aprendo em Marcos 8:34. Vamos lá? E chamando a si a multidão, vamos lá, com os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Deus está chamando você, e é hoje, mais uma vez, para entregar tudo, para abrir mão de você mesmo, das suas, vontades, para um compromisso mais elevado com Ele, de intimidade com Ele. Ei, talvez você fale, pastor, mas eu vim aqui para buscar uma palavra de conforto, de consolo, de cura. Eu tenho uma palavra para você. Se você colocar Jesus como prioridade, se você abrir mão da tua vida por causa dEle, ei, Deus fará grandes obras na tua vida, na vida dos teus, na tua casa. Deus vai visitar leitos de hospitais, Deus vai visitar o casamento que estava querendo ser quebrado, porque esse é um Deus que, quando nós colocamos Ele em prioridade, quando abrimos mão da nossa vida na terra, Ele nos abençoa com coisas grandes. É a hora, amados, de nós tomarmos a nossa cruz, seguir a Jesus, obedecer ao chamado de Deus para as nossas vidas. Vocês estão aqui comigo? Romanos 12, 14 e 20 diz assim: abençoe aqueles que os abençoe e não os. Pelo contrário, se o teu irmão tiver fome, se tiver sede, fazendo isso você amontoará o quê? É hora de nós deixarmos, de viver, o passado, deixar o passado virar passado. Talvez alguém te machucou, te feriu, talvez alguém deveria te pedir perdão e não fez isso, apaga esse passado, deixa o passado para trás, começa a viver uma nova vida daqui para frente, perdoa quem precisa ser perdoado. Pastor, mas é difícil. Sim, por isso que você está aqui essa noite, porque foi você que Deus chamou essa noite para perdoar, não foi ele, não foi ela, foi Deus chamando você essa noite aqui. Amados, eu vou declarar algo aqui que talvez você fale assim, pastor, mas é muito duro. Enquanto você não liberar o perdão para quem precisa, tem bênçãos sendo retidas sobre a tua vida. É simples, amados. Se vocês não perdoarem os vossos irmãos, eu não vos
perdoarei. As nossas orações, quando nós não perdoamos, elas nem chegam lá a Deus. Elas batem em volta, sabe? É hora da gente começar, como diz o texto, a servir as pessoas. Sabe, está na hora da gente começar a estar com elas, não por interesse, mas com amor. Sabe, está na hora da gente suprir as necessidades daquelas pessoas que têm. Sabe, está na hora da gente parar de ser coitadinho, de ser aquele complexo de inferioridade e começar a nos colocar na nossa posição. Eu quero declarar isso sobre a tua vida. Deus não te chamou para ser cauda, Deus te chamou para ser cabeça. Deus não te chamou para ser sacerdote, levita. Deus te chamou para ser o bom samaritano que vai passar curando, que vai restaurar vidas, que vai levantar vidas, que vai curar vidas, para a glória do nome de Jesus. Pare de querer o título, porque o título não fez nada na vida daquele homem que estava caído. Quem fez foi um bom samaritano. A gente vem para a igreja demais procurando título. Quando chegar no céu não vai entrar com título, vai entrar para a vida que nós curamos, que nós salvamos, que nós libertamos, amados. A principal necessidade das pessoas é a salvação em Jesus. Essa é a principal necessidade, amados. E aí vamos lá para o texto que eu queria trabalhar hoje, que eu estava só dando a introdução. Eita, pastor. Gênesis 22, do 1 ao 4, vamos lá todos juntos? Passado algum tempo, Deus pôs Abraão e disse-lhes: Abraão. Ele respondeu: vamos lá. Então, tome seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali, como holocausto, num dos montes que irei indicar. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se, preparou o seu jumento, levou consigo 2 dos seus servos e Isaque, o seu filho. E depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. E olha só, no 3º dia de viagem, vamos conversar um pouquinho sobre o sacrifício de Abraão, amados. Primeira coisa que nós aprendemos: somos colocados à prova quase sempre por Deus. Amados, não tem como a gente ser aprovado sem passar pela prova. Ninguém termina uma faculdade sem passar pela prova. Ninguém termina a escola sem passar pela prova. Na vida não é diferente. Na vida com Deus não é diferente. Porque Deus, Ele coloca, amados, Ele permite a gente passar pela prova. A gente vai entender que nós somos colocados à prova, e é por quem? Por Ele. Eu aprendi algo, amados, durante esse tempo todo. Quem aqui estuda, você já percebeu que sempre o professor que está aplicando a prova, ele está onde? Na onde? Em silêncio. E na onde que ele está? Na sala. Não é isso? Na sala de aula o professor não está lá só olhando. Assim é com Deus, amados. Quando Deus nos coloca à prova, Ele permite isso. E é tão interessante que na prova você pode ficar falando, você pode ficar conversando, perguntando para o professor, porque o professor está em silêncio, todos estão em silêncio. Já chegou um momento nas nossas vidas que a gente fala assim: Jesus, parece que o Senhor não está aqui. Que prova é essa? Que luta é essa que não passa? Que batalha é essa? Que levante é esse? Ô Satanás, há um tempo. E às vezes não é Satanás, irmãos, é Deus que permitiu, e Ele está logo ali do lado, só em silêncio, esperando você passar pela prova. Será que alguém está pegando aqui em nome de Jesus? O silêncio de Deus não quer dizer que Ele não está lá, quer dizer que Ele só está esperando você amadurecer, Ele forjar o caráter dEle na sua vida, em nome de Jesus. É isso, amados. E é interessante que nenhuma prova que Deus, Ele nos permite, será maior do que as nossas forças. Não é isso? 1 Coríntios diz o quê? Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel, e Ele não permitirá que vocês sejam tentados. Lê para mim aí. Tentados. Peraí, gente, vamos ler todo mundo, que os outros irmãos não estão aqui. Só tem alguns irmãos aqui, vamos lá. Do começo. Não.
Você crê nessa palavra aqui em nome de Jesus para a tua vida? Tem alguém passando por guerra aqui como eu? Só levanta a mão. Tem alguém passando umas lutas aí que parece que não para. Eu tenho algo de Deus para a tua vida. Essa luta, ela não é para te matar. Deus não permitirá você ser forçado além das suas forças, tentado, provado além das suas... Eu tenho algo para declarar sobre a tua vida. É só para você sair dela mais forte. A bênção está logo aí. Então persevera, continua, porque Deus é Deus na tua vida. Ele não mudou sobre a tua vida. Só que tem uma pergunta, irmãos. E aí nós vamos aprender aqui. A segunda coisa que nós aprendemos aqui é que nós precisamos ser sensíveis para ouvir a Deus. E aí o texto vai dizer: então disse, tome o seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Irmãos, é qualquer um que consegue ouvir a voz de Deus? Não, a gente precisa estar sensível. Ela está com o que ali atrás? Com fone. Quando a gente está com fone, a gente, sabe, não tem nenhuma distração. Pastor, então como que eu coloco o meu fone espiritual? E aí eu vou declarar sobre você: comece a passar mais tempo a sós com Deus, e o teu fone espiritual vai acontecer na tua vida. Você vai ouvir somente a voz de Deus. Sabe por que Abraão ouviu a voz de Deus? Porque ele tinha intimidade com Deus. Ele tinha relacionamento com Deus. Ele tinha momento a sós com Deus. Ele tinha, sabe, momento no secreto com Deus. Às vezes você fala assim: poxa, aquele irmão lá parece que ele ouve mais a Deus do que eu. Mas você já perguntou para ele quanto tempo ele passa orando? Quanto tempo ele passa lendo a palavra de Deus? Quanto tempo ele passa adorando a Deus? Às vezes a gente só quer o que a pessoa tem, mas a gente não quer passar pelo que ela passa. Não é isso? Eu quero a unção daquela irmã que canta demais, daquele irmão que toca, aquele irmão que prega. Mas você já perguntou como que é a vida dele? Como que é a vida dela? Amados, eu aprendo algo aqui muito interessante. Abraão sabia que era Deus falando com ele. Sabe por quê? Porque Abraão tinha intimidade com Deus. Muitas das vezes nós não conseguimos nem diferenciar se é Deus ou se é nós, nossa mente, ou se é Satanás falando conosco. Porque muitas das vezes nós não temos intimidade com Deus. Eu quero declarar isso sobre a tua vida. A partir de hoje, passe a ter momento a sós com Deus. Passe a ter intimidade com Deus. E pode ter certeza que vai estar esse barulho todo acontecendo, e Deus vai falar, e você vai ouvir, e você vai falar: é a voz do meu Deus. Ele está mandando eu prosseguir, Ele está mandando eu marchar, Ele está mandando eu lutar, Ele me ajudou e eu vou ganhar essa batalha. Por que, pastor, eu preciso de um momento a sós com Deus? A fé vem pelo... Como que eu quero ouvir a Deus se eu não tenho um relacionamento com Deus, amados? Nós precisamos estar sensíveis à voz de Deus. Eu preciso saber como que Deus fala. Às vezes a gente está acostumado demais a ouvir o fulano dando testemunho que Deus falou com ele na oração, no monte, no jejum, na leitura, no louvor, lavando uma louça. Mas a gente não quer, sabe, ter relacionamento. Ei, eu quero dizer algo para você: comece a viver o teu momento com Deus, os teus testemunhos com Deus, a tua intimidade com Deus. Pare de ficar vivendo dos relacionamentos dos outros, dos testemunhos dos outros. Ei, Deus tem coisas boas, maravilhosas para fazer na tua vida. Terceira coisa que eu aprendo aqui, irmãos: nós precisamos abrir mão daquilo que nos interessa para fazermos aquilo que interessa a Ele. Irmãos, às vezes a gente quer mais de Deus. Eu quero ser cheio da presença, eu quero ser cheio da unção, eu quero pregar, eu quero ganhar minha casa, minha família. Mas, amados, às vezes nós não abrimos mão de coisas pequenas para estar na casa de Deus. Não abrimos mão de coisas pequenas, como um Instagram, para orar mais, para ler mais a Bíblia, para ouvir mais louvores, para ouvir a palavra de Deus. Precisamos abrir mão de nós mesmos, amados. Sabe? Nós precisamos entender, amados. Olha só o que Abraão disse em Gênesis 22:3. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento. Levou consigo 2 dos seus servos e Isaque, seu filho. E depois de cortar a lenha para o holocausto, partiu em direção do lugar que Deus lhe havia indicado. Irmãos, ele acordou tarde. Ele acordou logo ele se preparou, ele saiu do seu lugar
Mas nós precisamos aprender a que Ele abriu mão da sua vontade, abriu mão daquilo que talvez era interessante por aquilo que era mais importante. A gente tem que saber comparar o que é interessante e o que é mais importante. Deus deve ser prioridade na tua vida. A obediência a Deus deve estar em primeiro lugar. Mesmo que você tenha que às vezes ter alguns conflitos dentro da tua casa, mesmo que às vezes você tenha que haver um conflito, sabe, com talvez um salário melhor. Eu compartilhei aqui, não sei em que momento, enquanto eu trabalhava na farmácia, abriu-se uma vaga para mim ir para o sírio-libanês. 2 vezes mais, amado. Olha que tentador. Pai de família, ganhar 2 vezes mais. Mas aí me falaram, você vai ter que sair 2h20 antes da tua casa. Você vai chegar 2h40 ou 3 depois na sua casa. Os cultos de semana, esquece. Eu não era pastor, tá, irmãos? Os cultos de semana, esquece. Você vai se alimentar só no final de semana. E isso quando não tiver que cobrir alguém. Aí o Espírito Santo falou assim, e aí, vai pegar? Poxa, mas minha família precisa, né? Olha só. Mas aí o Espírito Santo, e aí? Você quer o pouco com Deus, Helder? Ou quer o muito sem Deus? Porque, amados, uma coisa que eu aprendi, tem coisas que parece que é de Deus, mas não são. E eu aprendi uma coisa, quero declarar isso sobre a vida de cada um aqui, aprendizado, principalmente para os jovens. Se aconteceu algo na tua vida que te tirou da presença de Deus, não foi Deus que te deu. Deus nunca vai te dar algo que tire você da presença dEle. Aprenda isso. Deus nunca nos dá algo que nos tire da presença dEle. Se tirou, não foi Deus que deu. Pastor, mas quem Deus? Satanás tem um poder também. Ele tem um poder porque ele sabe aonde ele vai te distrair. E aí, amados, vamos lá. O que eu aprendo com tudo isso? Lembra de Mateus capítulo 6, versículo 33, Diácono Júlio? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas. Mas aqui o versículo 34 é interessante, portanto, não se preocupe com pois o amanhã se preocupará consigo. Basta cada dia o seu próprio mal. Então, amados, o que eu aprendo com Abraão? Ele estava preocupado com aquele momento em agradar a Deus. E aí Abraão, ele não pensa 2 vezes em pegar o seu filho, em pegar a lenha, em sair para onde o Senhor tinha mandado ele ir. E aí, amado, nós vamos ver agora uma coisa que é muito interessante em Hebreus capítulo 10, do 36 ao 38, que diz assim, vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele pois em breve, muito em breve, aquele que vem e não, mas o meu justo, que somos nós, eu declaro esse nome de Jesus, viverá e se retroceder, não me... É forte demais, amados. Irmãos, isso aqui é muito poderoso. Reparem uma coisa aqui, a decisão por Jesus. Não pode ser a coisa, eu hoje decido por Jesus, amanhã eu volto atrás. Eu vou servir a Deus hoje, amanhã eu não vou mais. Tem que ser uma coisa só. Porque aquele que põe a mão no arado, não pode olhar para trás. Então o que Deus está querendo dizer para mim, o teu passado é pequeno diante do que eu tenho para você lá na frente. Eu acho que você não entendeu. O teu passado é pequeno diante daquilo que eu tenho para você lá na frente. Então continua olhando para frente, continua marchando para frente. Sabe, amados, o que eu aprendo aqui? Retroceder não faz parte do nosso calendário. Eu tenho algo para dizer para alguém aqui que está pensando em desistir. Se você retroceder, Ele não vai se agradar de você. Mas se você é um justo, viva pela fé. Pastor, eu não estou vendo. A fé é isso, eu crer sem ver. E eu quero declarar sobre a tua vida, não sei com quem é que Deus está falando, mas eu quero dizer para você, se você der um voto de fé, de confiança na palavra de Deus, você não vai se arrepender no nome de Jesus. Amados, é muito interessante, a quarta coisa que eu aprendo aqui, que nós temos que ter alegria para adorá-lo. E sem olhar para a circunstância, porque às vezes a gente só quer ir para a casa de Deus quando as coisas vão bem. Eu só louvo quando está bom.
Quando está com dificuldade, eu me encosto lá no canto. Eu não venho para a igreja. Aí eu, sabe? Mas o que eu aprendo aqui, irmãos, na continuação desse texto, no terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar de longe. Em outras versões vai dizer que Abraão olhou para o alto, para cima. Amados, todas as vezes que nós só olhamos aqui, a gente não consegue ver o milagre de Deus. Mas quando nós começamos a olhar para cima, o milagre está logo ali, porque é Ele que derrama o milagre sobre as nossas vidas. Amados, o que eu aprendo com isso? Aqui acontece a adoração. Independente do que Deus tinha pedido a Abraão, e Ele pediu o que para Abraão? O seu, olha só, desde o começo, Ele pediu o filho. Abraão estava disposto a obedecer e a adorar a Deus, independente se Deus tinha pedido o seu único filho. Você não está entendendo. O que Deus está te pedindo aqui essa noite, para que você possa obedecer a Ele? Qual é o confronto que você vai ter que ter essa noite, para sair daqui com a tua bênção, com a tua prosperidade chegando em nome de Jesus? Amados, o que eu aprendo aqui, vai dizer lá em Atos capítulo 16, que a gente deve adorar a Deus independente das circunstâncias que nós estamos passando. Para quem conhece, vai dizer que por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. E os outros presos ouviam, e de repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. E imediatamente todas as portas e as correntes de todos Talvez você fale assim, pastor, louvar na prisão é fácil. Talvez hoje seja, com marmita, com televisão, com cama boa. Nessa época, era cocô até essa altura. Tá? Tenta imaginar aí, dentro de água uma coisa, dentro de fezes, até essa altura. E a Bíblia não diz que eles estavam reclamando, porque eles estavam cheios de fezes até aqui. Mas a Bíblia me diz que, independente da circunstância que eles estavam passando, eles estavam fazendo o quê? Orando e louvando a Deus. Fala para alguém do teu lado, pega alguém aí e fala assim, tá na hora de você orar e louvar a Deus. Mas chacoalha ele, por favor. Tá na hora de você orar e louvar a Deus. Não olhe para as circunstâncias, porque o que Deus vai fazer, os alicerces serão estremecidos, as correntes vão cair, as cadeias vão se quebrar, Deus vai alcançar, Deus vai abrir a porta, Deus vai realizar um milagre. Não olhe para as circunstâncias. E aí eu estou indo para o final. Olha só, a quinta coisa que nós aprendemos aqui. Eita glória. Podemos confiar, irmãos, que Ele vai prover sobre as nossas vidas? E aí? Podemos? Porque muitas das vezes nós duvidamos. Olha só o texto que diz. E esse texto eu não li. Isaac disse a Abraão, meu pai. Sim, meu filho. Respondeu Abraão. Isaac perguntou, as brasas e a lenha estão aqui, mas aonde está o cordeiro para o holocausto? E respondeu Abraão, Deus mesmo, vou repetir, Deus mesmo há de prover, repita comigo, há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois, mesmo que você não esteja vendo Deus providenciando a bênção, o milagre, Deus está providenciando. Irmãos, a declaração de Abraão é maravilhosa, meu filho. Ele sabia que era o filho, amados, mas ele estava falando assim, Deus vai prover o cordeiro. Eu não sei qual é o cordeiro que você precisa que Deus venha prover na tua vida, mas eu quero declarar, Deus vai prover o cordeiro. Deus vai prover o cordeiro. Deus vai prover. Nós servimos o Deus da providência. Amados, o que nós precisamos para ver o cordeiro é somente obedecer a Deus. Abraão não teve medo. Vamos lá, meu filho. Mas pai, a lenha está ali. E cadê o cordeiro? Vamos lá, meu filho. Mas Senhor, eu não estou vendo. Vamos lá, meu filho, porque Deus vai prover. Como que está a tua fé aqui essa noite? Pô, cheio de dívida. Pastor, eu estou passando um momento difícil no meu casamento. Minha dispensa não está boa. Acabou até o sal, porque quando acaba o sal, porque o negócio está estreito, né?
Aí dizem, né? Quando acaba o sol, esse dia acabou lá em casa, nós deu risada. Falei, ô glória. Amados, a minha pergunta é: obedece ou não obedece a Deus? E aí? Obedece ou não obedece a Deus? E aí lá em Gênesis 22, do 9 a 13, e aí eu vou para o fim. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha, amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar, em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar o seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu: Abraão, Abraão. Eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz. Disse o anjo: não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho único, o seu único filho. E Abraão ergueu os olhos e viu o quê? Viu o quê? Tem alguém vendo o carneiro já aqui, Deus providenciando em nome de Jesus? Preso pelos chifres no arbusto, e foi lá e pegou e o sacrificou como holocausto em lugar de seu filho. Muitas das vezes Deus vai nos confrontar e quer saber, Júlio, até onde você vai. Quer saber, irmãos, até onde nós vamos da nossa obediência e da nossa fé em Deus. E só para que você entenda, talvez você está aqui hoje, está tudo escuro para você, mas Deus me trouxe aqui para falar para ti, que se você obedecer a Deus, as coisas vão começar a clarear. Deus vai começar a abrir porta onde não tem parede para você. Deus vai começar a repreender tudo isso que está acontecendo na tua vida em nome de Jesus. O que você precisa fazer é uma coisa: obedecer a Deus, obedecer a palavra dele. É tão interessante que tá aí já na região de Moriá, onde foi o sacrifício de Isaque, que Deus proveu o cordeiro. O Gólgota foi o sacrifício de quem? De quem? Lá no Gólgota, sacrifício de Jesus. E Deus lá proveu um cordeiro para nós, porque a Bíblia diz que Jesus é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí, só para que você entenda algo, para você entender como Abraão ele agradou a Deus, no mesmo lugar onde Abraão ia sacrificar o seu único filho, foi o mesmo lugar e a mesma região onde o nosso Deus deu o seu filho por mim e por você. O que eu aprendo com tudo isso, sabe por que Abraão é o pai de multidões? Porque Deus, quando olha para Abraão, ele já vê que ele teria que tomar essa decisão lá na frente. Abraão, você tem coragem de me dar o seu único filho? Abraão não negou. Mas Abraão não precisou ir até o final, mas o nosso Deus, ele precisou até o final, para dizer para nós que ele nos ama a tal ponto de dar o seu único filho para morrer no nosso lugar. Talvez você entrou aqui, tem sido desacreditado, ou você mesmo tem desacreditado de você. O segredo para que você possa ter uma vida próspera, o segredo para que você possa prosperar, é você obedecer a Deus, é você entregar, é você confiar. Por quê, pastor? Porque nós precisamos entender uma coisa, irmão José: como Deus vai nos avaliar. Como que Deus vai nos avaliar lá na frente? Lembra da parábola dos talentos? Nós seremos aprovados, irmão? Nós seremos aprovados naquele grande dia por obedecermos. Nós vamos receber esse versículo: muito bom, muito bem, servo bom. Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, e eu o porei sobre o... Venha e participe da alegria do seu Senhor. Eu não sei vocês, mas eu quero receber naquele grande dia esse versículo sobre a minha vida. Tem mais alguém aqui em nome de Jesus? Mas essa promessa não é só para aquele grande dia, é para hoje. Se eu e você formos fiel no pouco, Deus vai colocar sobre o muito. Se você for fiel no pouco, eu tenho falado isso, com o carro que Deus te deu para abençoar vidas, Deus vai te dar um carro melhor, um carro maior.
Se você usar os seus recursos para abençoar a obra de Deus, Deus vai prover algo melhor sobre a tua casa. Se você usar os dons e os talentos que Deus te deu e você multiplicar, Deus vai prover sobre a tua vida. Se você entender que a tua casa não é só para você entrar, dormir com os seus familiares, mas é para que você abra lá uma célula e ganhe vidas, você vai entender que Deus vai te dar algo melhor. Deus vai arrumar a tua casa, Deus vai reformar a tua casa, ou talvez Deus te dê uma casa melhor. Talvez se você entre aqui e fale assim: a minha casa é pequena, as coisas não têm acontecido, mas você já perguntou, será que alguma vez você se disponibilizou a abrir a tua casa para Deus? Abrir a tua casa para ser a igreja do Senhor? Amados, o que eu aprendo com tudo isso? Nós queremos que Deus coloque muito sobre as nossas vidas, mas nós não somos fiel num pouco. Amados, eu comecei a abrir a minha casa quando ainda era uma casinha de telha e olhava mais dentro do que fora. Eu nem era pastor ainda. E hoje eu estou usufruindo de coisas que eu nunca pedi para Deus, amados. E eu estou falando do testemunho da minha vida, da minha família. Você está entendendo o que eu estou querendo te dizer? A minha filha Sara, quando nós casamos, não tinha quarto. Quando ela nasceu, não tinha quarto. Hoje, graças ao nosso bom Deus, cada um tem o seu quarto. Amados, quando eu casei, eu não tinha carro. Hoje, graças a Deus, nós temos 2 carros e é usado para a glória de Deus. Hoje eu não tenho salário, mas eu tenho certeza que todo mês Deus tem suprido a minha casa e a minha família, no nome de Jesus. Tem dado saúde e recursos para minha esposa trabalhar, com a outra renda que nós batalhamos, hoje Deus tem suprido a nossa casa. Pastor, o senhor está se vangloriando? Não, irmãos. Eu estou dando um testemunho do que Deus tem feito nas nossas vidas. E quem convive comigo, entra na minha casa, você sabe que não tem frescura nenhuma lá. Se está suja, entra. Se está limpa, entra. Se está bagunçada, entra. Se está arrumada, entra. Porque eu aprendi uma coisa, que aquilo lá não é meu. Aquilo lá é do Senhor e deve ser usado para a glória dEle. Como que eu quero que Deus me dê algo maior se eu não tenho usado isso com pouco? Porque olha o que Deus pode falar para nós, irmãos. Nós podemos ser reprovados. Olha só. Eu não quero receber isso. Eu não quero ser desobediente. Eu quero ser obediente a Deus. E disse, olha só: e lancem fora o servo inútil, nas trevas onde haverá choro e ranger de dentes. Nós precisamos pregar a verdade aqui, amados. Se você não for obediente a Deus, a palavra de Deus, você ficar brincando com Deus, naquele grande dia nós receberemos isso. E eu não quero que eu, como você, como nós recebamos isso. Eu quero ser aprovado. Tem mais alguém aqui que quer ser aprovado por Deus? Tem mais alguém aqui que quer ser um bom servo e fiel? Amados, os grandes mandamentos de Deus para a nossa vida é sermos aprovados. Deus nos chamou para sermos aprovados e não reprovados. Amados, o amor é a característica principal de uma igreja atraente. Quando ela obedece a Deus, há o amor entre os irmãos. E aí, amados, é tão interessante que quando nós amamos uns aos outros e amamos a Deus, como nosso slogan, como nosso, projeto de igreja, sabe o que acontece? A Bíblia diz que nós somos conhecidos, não é quando nós falamos que somos crentes, mas a Bíblia diz nesse versículo, qual é o maior mandamento? Amarás o Senhor teu Deus e ao teu próximo. E Jesus chega e fala assim, vocês serão conhecidos quando vocês amarem uns aos outros. Obediência é amar uns aos outros. E aí eu vou para o final. Mateus 28, 19. Pode ir, irmão. Quando eu tenho o amor de Deus, olha só. Portanto, vamos lá, ler todo junto. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu tenho. E eu estarei sempre com vocês até... Se realmente somos obedientes a Deus, nesse dia da visão, nós precisamos entender uma coisa. É gostoso ter a ceia, depois ter os comes e bebes, ter eventos, ter a festa que tiveram lá ontem, ter a escola de discípulos. Mas a maior missão da igreja, pode botar um, irmão. A maior missão da igreja está aqui. A visão que Jesus deixou para a igreja, a missão que Jesus deixou para a igreja está aqui. E ele não falou assim, vai o diácono, vai e faça discípulo, vai o líder. Não, ele falou, todos vocês vão
e façam discípulos. E eu preciso terminar essa palavra. Eu queria que vocês colocassem de pé. Não é possível que você ouviu tudo isso essa noite sobre obediência e você vai continuar ainda parado, como um gelo, um iceberg. Sabe, não vai fazer nada, não vai se mover. Sabe, eu quero desafiar você. Quais são os seus Isaques esta noite que você precisa entregar para o Senhor? O que você precisa entregar hoje para Deus? Eu queria que você não conversasse, mas prestasse atenção aqui. Nós estamos finalizando a palavra. Você não pode ouvir uma palavra dessa, estar num culto desse e sair do mesmo jeito que você entrou. Você precisa tomar uma decisão diante de um desafio, de realmente se comprometer verdadeiramente com Deus, sabe? E a primeira coisa é começar a ter intimidade com Deus, sabe? Não apenas, sabe, conhecer a Deus, mas praticar a obediência a Deus, sabe? Participar da grande comissão de Deus. Você está aqui, você já percebeu que os seus familiares estão lá e o diabo está deitando e rolando neles? E ele quer usar você para resgatar eles. Ele quer usar você para libertar eles. Mas você precisa tomar uma decisão. Você precisa sair do seu lugar de conforto. Abraão teve que sair do lugar de conforto. Ele teve que acordar cedo. Ele teve que preparar a lenha. Ele teve que pegar o seu filho e ir até onde Deus mandou. E chegou lá, Deus proveu sobre a vida dele. Então essa noite não passe mais um culto e fique do mesmo jeito, por favor, em nome de Jesus. Mas toma uma decisão essa noite. Sabe, eu não sei qual é o Isaac que você precisa entregar para o Senhor. Eu não sei qual é a decisão que você precisa tomar essa noite. Mas seja obediente a Deus, por favor. Sabe, assuma um compromisso, não é comigo. Eu não sou nada e nem ninguém. Mas o Deus que me trouxe aqui, Ele sim vai te capacitar. Ele vai te fortalecer. Ele vai te ajudar no caminho. E eu quero desafiar você, que realmente, sabe, que a partir de hoje obedecer a Deus. Vem aqui que eu quero orar por você. Sabe, eu quero orar por você, mas eu não quero orar como se fosse mais um culto eu orando. Eu quero orar para que você saia daqui, sabe, convicto que há um chamado de Deus sobre a tua vida. Sabe, eu quero orar para que você saia daqui convicto que você tomou uma decisão com o Senhor. Tem alguém aqui? Essa noite quer tomar uma decisão com Deus? Fala, Senhor, eu quero sair desse comodismo. Aleluia, glória a Deus. A gente não pode ouvir uma palavra dessa, irmãozinho, e ficar, sabe, do mesmo jeito. A gente precisa se mover. Sabe, a gente precisa estar no centro da vontade de Deus. E eu não posso fazer isso por você, você precisa fazer. Eu vou perguntar mais uma vez. Tem alguém aqui essa noite, além dos meus irmãos, que querem vir aqui na frente e falar assim, a partir de hoje eu quero um compromisso com Deus. Sabe, eu quero entregar o meu Isaac. Eu quero obedecer a Deus. Eu quero viver para o Senhor. Tem mais alguém aqui, amados? Não? Feche os teus olhos, por favor, em nome de Jesus. Pai, no nome de Jesus, eu declaro, Pai, eu declaro no nome de Jesus, Senhor,